Bom, vamos falar um pouco sobre exame físico, e aí eu quero contextualizar aí por que que nós devemos utilizar a avaliação termográfica, mesmo tendo tantas informações do paciente sendo adquiridas apenas por exame físico, ok? Então, quando a gente começa a fazer uma anamnese com o nosso paciente, a gente pergunta qual é a queixa dele, idade, sexo, estado de saúde, febre nas últimas 42 horas, e daí a gente tira muitas informações importantes, por exemplo, a idade. Através da idade, você pode supor aí que um paciente que tem 58 anos, sente dor na lombar, emagreceu bastante recentemente, será que ele não pode ter um probleminha aí na próstata? Alguma coisa como um câncer de próstata que pode estar influenciando toda essa questão da dor? Então a gente consegue, através do sexo, estado de saúde, febre, entender algo dentro da anamnese. Numa inspeção, a gente vai ver postura, tônus muscular, feridas, inchaços, padrões respiratórios, a gente consegue absorver muitas informações do paciente. Vocês conhecem tudo isso, né, gente? Então, na palpação, a gente consegue palpar se tem edema, a gente percebe a força muscular, a gente vê se tem uma alteração de sensibilidade, os reflexos estão preservados, a gente consegue absorver muitas outras informações desse paciente. A gente palpa vértebra, a gente palpa a mobilidade de articulações, a gente palpa vísceras, a gente, na percussão, percute vísceras também, a gente percute pulmão, e quem trabalha na UTI utiliza muito isso, aí faz uma ausculta também. A gente faz testes de amplitude de movimento, ativa, passiva, resistida. Depois a gente faz testes específicos. Gente, é tanta coisa que a gente faz numa avaliação musculoesquelética que a gente pode, ao final, ter certeza de que é aquilo que está acontecendo. Mas na prática, o que, que eu vejo? Eu vejo que parece que a pessoa não entendeu que o corpo ele é todo integrado, e quando ele vê sensibilidade a gente está falando aí do tato, né? E de certa forma a gente está falando da pele. E lá nas entrelinhas a gente está falando dos dermátomos, tá? Força muscular, a gente está falando dos miótomos. Edemas, a gente está falando da parte vascular, está falando dos angiótomos, desculpa, tá? Reflexo, a gente está falando aí também dos esclerótomos. Só que muita gente não correlaciona essas coisas, tá? Então, a amplitude de movimento e tudo isso que a gente pega aqui, tônus muscular, postura, inchaços, padrão respiratório, tudo isso precisa ser correlacionado dentro de uma avaliação e muitas pessoas não conseguem correlacionar. Elas não conseguem correlacionar nem mesmo a associação que existe entre dermátomos e biótomos, tá bom? Elas não pensam nisso. Elas simplesmente encontram o músculo fraco e se está fraco tem que fortalecer, tá? Se está curto tem que alongar. Mas não leva em consideração, por exemplo, que um músculo quadríceps de um lado ele está muito mais curto do que o outro. Será que tem algum problema na raiz nervosa deles dois? A mesma raiz nervosa, por exemplo, lá em cima em L3, de onde sai o nervo que vai para o quadríceps. Isso é só para abrir um pouco mais a mente. E aí, no final das contas, o que é mais importante num tratamento, na verdade, numa avaliação para iniciar o tratamento do paciente, é você não fazer nada que venha a piorar o caso do paciente, tá bom? O quadro do paciente. Por isso que tem as bandeiras, tem bandeira vermelha, tem bandeira amarela, tem bandeira verde. No caso da bandeira vermelha, é quando a gente encontra aí um paciente que tem uma situação clínica que não é mais da competência do fisioterapeuta. Pode ser, por exemplo, um câncer, uma infecção importante, que você deve identificar isso numa avaliação e encaminhar para o profissional responsável por esse tipo de problema.
tá? Não seria um paciente que você poderia tratar, bandeira vermelha. Bandeira amarela, você teria que tentar entender se é da sua prática lidar com aquele problema, porque é um problema mais complexo. E bandeira verde, quando você pode realmente trabalhar tranquilamente com aquele paciente, e mesmo que você tenha uma conduta incorreta, aquele paciente não vai ficar pior do que ele chegou, ok? Mas eu quero contar uma história para vocês. Eu tive um paciente que chegou para tratar postura comigo. Ele queria tratar da postura, ele tinha um ombro um pouco mais alto, tinha uma escoliose importante na região torácica, e também tinha os pés planos. Eu trabalho com palmilhas também, com posturologia, e aí eu fiz uma avaliação bem criteriosa desse paciente, comecei o trabalho no tempo, eu acredito que tenha sido RPG, porque ele queria postura, a gente fez uma avaliação dos pés, tudo bem. Começamos a tratar, o paciente sumiu durante um tempo, quando ele voltou ele tinha umas dorezinhas e a gente fez uma nova avaliação pensando em tratar com osteopatia. Mas nesse momento eu resolvi fazer uma termografia com o paciente, porque o quadro clínico dele estava bem estranho, ele de certa forma emagreceu no período que se afastou, e aí eu desconfiei de alguma coisa e vamos fazer uma termografia. Na termografia eu encontrei algumas informações bem diferentes do que é o usual, tá? Na região torácica, o paciente apresentava uma discrepância muito grande de temperatura entre um lado e o outro, e em todo o dermátomo também fazia isso. Uma diferença de temperatura grande seria aí 1,5, acima de 1, vamos pensar assim, acima de 1 grau de diferença entre um lado e outro dentro do mesmo dermátomo. Ok? E aí eu falei com esse paciente, falei, olha, tem um problema aqui, que se eu fosse chutar, eu chutaria que você tem um problema no fígado, que é importante e que seria importante você ir até o médico para consultar. Aí ele falou, não, isso é minha cirrose hepática, eu tenho isso há muito tempo e tal. Mas, tudo bem, eu continuei o tratamento, mais uma sessão. E nessa outra sessão, eu falei, não, eu preciso parar aqui com isso, eu preciso que você vá no médico e veja o que pode estar acontecendo. Eu fiquei muito preocupado com o que eu vi na termografia, e ele foi. Depois que ele foi, ele passou 3 meses, pelo menos, sem vir no consultório. E quando ele apareceu dizendo que não veio para se consultar, mas que ele veio para me contar a história dele. Ele foi até o médico e descobriu que tinha um câncer do tamanho de uma mão. Tá? E nessa história de ter cirrose hepática, ele nunca pensou que ele poderia ter a cirrose hepática e ter um câncer no meio do fígado. Perdão, não é pulmão, do fígado. E aí, o que acontece? Ele precisou ir para São Paulo às pressas, e ele fez uma cirurgia que praticamente tirou metade do fígado, e com essa metade do fígado, já que o fígado se recupera, ele conseguiu sobreviver. Tá? No final da história, ele ainda teve, depois que fez a cirurgia, ele ainda teve algumas metástases. Eu encontrei com ele recentemente, ele não está livre disso. Mas, se ele tivesse esperado até os dias de hoje, talvez ele não estivesse aqui. E se eu não tivesse pedido para ele ir até o médico, naquele momento, eu acredito que isso já tem 3 ou 4 anos, ele não estaria mais conosco. Tá? Eu contei isso porque eu queria que vocês entendessem que as informações que a maior parte dos pacientes lhe dão são imprecisas e pouco confiáveis. Tá? Mesmo que você tenha todos esses testes, mesmo que você seja um clínico excelente, quanto mais recursos você tiver para avaliar questões fisiológicas do seu paciente, melhor.